Vamos ler esse texto. Eu peço toda a sua atenção, como sempre, para que nós possamos ouvir, possamos entender o que Deus quer e o que Deus deseja falar conosco essa noite, tá bom? Gênesis 45, nós iremos ler apenas 3 versos. Verso 3, 4 e 5, diz assim o texto. E José disse que enviou a Deus para preservar vocês com vida. Você pode dizer amém? Olhe bem para mim aqui. Queridos, há pessoas que durante toda a vida, às vezes não verbalizam o que eu vou dizer aqui agora, não falam para ninguém, mas vivem com aquela sensação que por vezes é de fato uma sensação bem particular, de que sempre há uma nuvem negativa. Há muita gente que na sua caminhada, no ciclo da sua existência, sempre carrega consigo essa ideia de que se de repente chega em um lugar que há pessoas conhecidas e de repente alguém sai, parece que saiu porque a pessoa chegou. Se de repente vai viajar, está em um grupo de viagem, de repente algo dá errado, mesmo sem verbalizar para alguém, diz: olha, deu errado por conta de mim, na sua própria mente. Aquelas pessoas que de fato têm aquela sensação, e às vezes passa além de uma sensação, passa a ser também uma ideia concreta, de que sempre tem algo macomunando, de que sempre tem algo sendo armado, algo preparado, para que na vida dessa pessoa dê algo errado, ou algo dê errado. E querendo ou não, por vezes isso não vai acontecer nem de forma concreta. Às vezes é apenas uma sensação, não passa disso, é literalmente apenas uma coisa de foro íntimo, que parte ali da mente da pessoa. E querendo ou não, na vida da gente, nós vivemos isso em pelo menos umas 3 dimensões, no mínimo 3 dimensões. Há aquelas ameaças na nossa vida que acontecem de fato por conta das dores já vividas, dores concretas, dores reais, que não vêm simplesmente da mente, não vêm simplesmente por acaso. São pessoas que na sua caminhada já viveram insegurança, já viveram medo, já viveram feridas, já viveram tantos enganos, frustrações, que de fato a sensação que se tem não é por acaso, não é uma sensação criada, não é uma sensação imaginada, não é algo da mente. É gente que na sua caminhada se feriu, é gente que na sua caminhada viveu ou viveram, na verdade, dores tão grandes, dores tão concretas, dores tão reais que marcaram. Há também, em segundo lugar, aquelas dores que de fato são imaginadas. A pessoa, por vezes, não viveu aquilo de forma concreta, de forma real, parte mais da sua mente, parte mais de elucubrações, ou seja, a pessoa sempre pensa aquilo consigo, acha que sente aquela sensação, mas na verdade nunca de forma concreta isso de fato aconteceu. E por fim, há também aquele tipo de sensação que por vezes vem porque a pessoa sente no reino espiritual que de fato há como se fosse uma nuvem negativa. A pessoa sente que há ali uma guerra espiritual, às vezes herdado de uma família, às vezes diante de um lar que nasceu, às vezes por questões dos seus antepassados, da sua família, de coisas que vieram do passado e por vezes vão mesmo perseguir aquela pessoa, e a sensação que se tem é esta, porque de fato há uma guerra espiritual. E eu quero aqui hoje pensar com vocês, refletir com vocês, sobre a vida de uma pessoa que essa pessoa tinha tudo para ser alguém amargurado. Essa pessoa tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, amargurada, uma pessoa enclausurada, uma pessoa fechada para a vida. Essa pessoa que talvez poderia carregar consigo pelo menos essas 3 sensações logo de uma vez só. Ou seja, dores reais, dores concretas, coisas que de fato aconteceram, dores também imaginadas, porque de fato a mente por vezes sente muita coisa, mesmo sem ter acontecido, e dores também por questões até mesmo espirituais. E essa pessoa que eu quero pensar com vocês é José. José é esse tipo de gente. José, ele é esse tipo de pessoa que na vida dele, se fosse pelo que aconteceu com ele, se fosse pelo que inicialmente foi apresentado a ele, muitas das vezes sem resposta nenhuma daquilo que estava da minha vida, e me tornando um prisioneiro de mim mesmo, e eu tenho José era esse tipo de pessoa.
vida e o sucesso é uma tribulação. Alguém já disse que o caminho mais curto entre o zero e de repente chegar ao topo é um momento de dificuldade. Para algumas pessoas não é apenas uma tribulação no singular. Para algumas pessoas o caminho para o sucesso é literalmente um caminho de tribulações. São degraus de tribulações. São pessoas que hoje, como popularmente a gente conhece, alguém pode dizer assim: olha, fulano venceu na vida, cicrano venceu na vida. E se você parar para conversar com essa pessoa, ele vai dizer assim: olha, você está dizendo que eu venci na vida, mas vem cá, senta aqui, eu vou te contar um pouco da minha história. E você vai perceber que nos degraus da história dessa pessoa, o caminho foi muita luta. Na maioria das vezes o caminho foi muito sofrimento, muita tribulação, que inicialmente o sonho estava ali e não tinha nada. Mas para chegar nesse objetivo, precisou passar por muitos degraus. Há pessoas que só conseguiram alcançar sonhos, objetivos na sua vida depois de muita luta. Então, são pessoas que precisaram de fato passar por esse caminho, e só quando chegarem lá na frente, ou quando chegaram lá na frente, puderam olhar para trás e olhar para as percas, olhar para as perdas, olhar para as lutas, olhar para as tribulações, olhar para todos os percalços que viveu, tudo aquilo que deu errado, toda a porta que fechou, toda a pessoa que feriu, toda a pessoa que traiu, e dizer assim: hoje eu entendo que se não tivesse dado errado, não daria certo. Então isso a gente só sabe lá na frente. Mas só que se a gente for observar a vida de José, não pelo final, mas construindo a história com ele, acompanhando a história com ele, vivendo a história com ele, percebendo a história com ele, inicialmente José poderia dizer: rapaz, eu sonhei com algo, e aquilo que eu sonhei e aquilo que eu estou vivendo é totalmente contrário. Eu sonhei, Deus, na verdade Deus me deu um sonho, Deus me deu algo que eu entendo que é dele, eu entendo que é projeto dele, mas parece que tudo que ele me deu e o que eu vivo é o contrário à realidade daquilo que ele me deu. José, ele era um jovem que não tinha nada que desabonasse a sua conduta. José, ele como jovem ainda, ou até mesmo ainda já como adolescente, ele era alguém que quem olhasse para ele dizia assim: esse menino é nota 10. Esse menino é alguém que é exemplo, pelo que se percebe dos irmãos de José, da casa dele, da família que ele nasceu, da conduta que ele tinha. Com certeza ele era um exemplo. Não é à toa que a Bíblia deixa bem claro que ele, com relação ao seu pai, até mesmo também com relação à sua mãe, ele despertava ali um olhar diferente. O pai faz uma túnica para ele, diferente das dos irmãos. O pai dá a ele um presente diferente dos irmãos. Ele era querido, ele era amado. Não é à toa que José, ele era filho de Jacó. E claro, naquela época, você sabe muito bem, havia a poligamia. Um homem poderia casar com várias mulheres. E José, ele era filho do amor da vida do pai dele. Jacó vai casar com Lia, vai casar com Raquel, mas o amor da vida dele era de fato a mãe de José, que era Raquel. Então José, ele era fruto desse amor, o primeiro fruto desse amor. José era um filho querido, era um jovem que trouxe grandes alegrias à sua família. Se fosse hoje em dia, no nosso contexto, José era um jovem com notas exemplares. José era um filho de boa conduta, um menino obediente, um menino que estava ali sempre ajudando em casa. Até que então, de repente, após um sonho que ele tem, alguém de repente vai julgá-lo, porque ele vai contar um sonho. Já vi muita gente pregar e dizer que o erro de José foi contar o sonho. Eu não acho isso um erro. Do meu ponto de vista, José, ele não errou, até porque quando a gente sonha, Gustavo, não é isso? Quando a gente sonha, geralmente a gente quer falar, a gente quer verbalizar, a gente quer colocar para fora. Qual é o problema verbalizar o sonho? Qual é o problema contar para alguém algo que você projeta? Não há problema nenhum nisso. Até porque o que vai acontecer com José não vem dele, não vem de um erro dele, não vem de uma falha dele, vem dos seus irmãos, vem daquilo que vai ser nutrido por pelo menos duas coisas. E aí, com base nisso, vai vir a inveja. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Enfim, José é um jovem que tem um sonho em um dia, e basicamente no outro dia ele se encontra em uma situação totalmente contrária a esse sonho. José, ele sonha com palácio, basicamente. Ele sonha com honra. Ele sonha vivendo literalmente as promessas de Deus para a sua vida. E de repente, quando ele olha, se externa. Daqui a pouco a vida melhora um pouco quando ele olha porão de uma prisão. Daqui a pouco a vida está melhor um pouquinho quando ele olha acusado de um assediador. Esse é um homem que iria assediar, ou que propriamente assediou, na linguagem deles, na ideia deles,
a esposa daquele que era o seu patrão. É interessante na vida de José entender que a vida dele quebra aquela ideia de que tudo que a gente semeia na vida, a gente vai colher. E aí alguém vai dizer assim, peraí, pastor Eric, mas Paulo escreve aos irmãos da Galácia dizendo assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, o homem colherá. Mas nem tudo na nossa vida é fruto de plantação. Nem tudo na nossa vida é fruto de algo que nós semeamos. Nem tudo na nossa vida vai ser fruto daquilo que você decidiu. Haverá momentos da sua vida em que você vai semear paz e vai colher guerra. Haverá momentos da sua vida em que você vai semear amor e vai colher ódio. Haverá momentos da sua vida em que você vai semear portas abertas para pessoas. Você vai esperar que a vida lhe apresente portas abertas também. E de repente haverá momentos que você vai dizer assim, mas Senhor, eu abri portas e para mim portas estão fechadas. Por quê? Porque essa ideia de Paulo, quando escreve aos irmãos da Galácia, ela se aplica muito mais à questão da eternidade. Ou seja, ao resumo final da sua vida. Se na sua vida você semear uma vida de paz, uma vida de obediência, aí sim a regra é muito clara. Ou seja, para o final dela, vida eterna, salvação, paz, gozo, alegria, e literalmente você alcançará o objetivo dessa vida, que é estar com o Senhor. Mas no chão da existência, na realidade da nossa vida, nem sempre a vida vai ser o que você vai semear. Nem sempre a vida vai lhe devolver aquilo que você vai entregar para ela. E o maior exemplo que a gente tem, pelo menos para essa noite agora, disso é José. Porque José, ele sonha. José, ele recebe de Deus um sonho que não parte deles, porque de fato, e aí se eu fosse falar de sonho, teria que entrar na questão da psicologia. Eu sei que há pessoas aqui muito mais capacitadas do que eu para isso, mas sonhos podem ser construções de diversas coisas. Às vezes você está pensando muito em algo, você revê alguém, você vê algo na TV, você pode sonhar. Há sonhos também que biblicamente são sonhos dados por Deus, ou seja, é um sonho plantado por Deus como um prelúdio de algo que vai acontecer, de algo que Deus vai lhe dar, de algum lugar que você vai chegar, que Deus vai lhe levar. Então esse sonho de José é exatamente um sonho de Deus plantado para a vida dele. Era um sonho profético, poderíamos usar essa expressão. É Deus que está semeando, é Deus que está dando isso a ele. Então José era um menino crente, José era um menino exemplo. José era um jovem, um homem de Deus. Ele era literalmente um tipo de gente que servia a Deus com excelência. José, ele era um exemplo, por exemplo, na horizontalidade da vida, e ao mesmo tempo também um exemplo na verticalidade da comunhão, até porque até então não há nenhum registro de briga de José com os irmãos, de desentendimento e detalhes. José, ele vem de uma família que era cheia de brigas. A família de José, primeiro, já não é uma família normal. É uma família profética. É uma família que, essa família aqui vai definir a história das famílias da humanidade. José, ele é filho de quem? Jacó. Jacó é filho de quem? Isaac. Isaac é filho de quem? Abraão. Abraão é literalmente o homem que vai ser chamado por Deus para começar todo o projeto de salvação para a humanidade. Rapidamente, para a gente entender que família é essa aqui, a família patriarcal. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó, que é o pai de José. De Jacó vem José. E agora, junto com 10 filhos de Jacó e mais 12 filhos de José, Deus vai estabelecer as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos, 2 as mais importantes. A primeira é a tribo de Judá, e a segunda é a tribo de Levi. De Levi vêm os levitas, que não é só quem toca, não é só quem canta. O levita hoje em dia, ele se assemelharia também a um diácono, a um pastor. Era aqueles que cuidariam das coisas de Deus. Os sacerdotes também vêm dos levitas. E depois vem a tribo de Judá. É da tribo de Judá que vai vir o rei Davi. É de Davi que vai vir Jesus. E Jesus também vem de Judá, até porque Bartimeu vai gritar: Jesus, filho de Davi. E alguém vai dizer também que Jesus é o leão da tribo de onde? De Judá. Tudo isso para começar, um homem. Quem foi esse homem? Abraão. Então Jesus vem de Judá, Judá vem de Jacó, Jacó vem de Isaac, Isaac vem de Abraão. E aí, essa família aqui é a família de José. E essa família desde sempre, guerras. Abraão enfrenta suas guerras. Jacó, com seu irmão Esaú, já desde o ventre, enfrentava suas guerras. Isaac, dentro da sua família também, enfrentava suas guerras. Então, esse menino aqui era um exemplo em uma família complicada. Era um exemplo em uma família de guerras. Era um exemplo em uma família de conflitos. E aí, até então, ele era exemplo. Só que quando ele conta o sonho, os irmãos começam a perceber e vão dizer: peraí, quer dizer que José vai reinar sobre nós? Quer dizer que José vai literalmente ser
o coroado, e nós iremos servir a ele, até porque a ideia de José não era essa. Ele não disse isso com essas palavras, com essas expressões. Essa foi a mente dos irmãos a respeito dele. E aí os ciúmes vêm, e os ciúmes, por via de regras, ele vem por pelo menos duas coisas. Primeiro, inveja, e segundo, orgulho. Tudo isso adubado com a insegurança, e José agora começa a colher aquilo que ele não plantou. Um dia com a família, um dia ali sentado na mesa, né? Claro, eu vou contextualizar, comendo uma cuca, tomando café, comendo um bolo gostoso. A pastora fez um bolo de cenoura hoje extraordinário. E aí estava ali celebrando, curtindo, conversando, aproveitando aquele momento de harmonia. E agora de repente, entre o sonho e a realização dele, tem um caminho chamado realidade. Eu quero que você grave bem inicialmente isso que eu estou lhe dizendo aqui agora. Entre o seu sonho e as promessas de Deus na sua vida, até você chegar e realizar, entre o sonho e a realização, há um caminho chamado realidade. E nesse caminho chamado realidade, por vezes a vida não vai ser justa. Nesse caminho chamado realidade, por vezes vai implicar para você muito trabalho, superação de muita coisa, de traições, de portas fechadas, de problemas, de dificuldades. E aí esse menino que sonhou com honra, de repente agora ele vai para um mercado de escravos. Ele vai para uma cisterna, e provavelmente essa cisterna, não há objetividade nisso, mas provavelmente pode-se levantar essa hipótese. Ela é uma cisterna das que foram entulhadas na época de Isaac, o seu descendente, o seu avô. Aí quando Isaac cavava a cisterna, vinha alguém e entulhava. E de repente aparece literalmente, é como se ele já estivesse querendo livrar José lá na frente, porque quando colocaram na cisterna, não foi simplesmente para guardá-lo ali, já era para matar, mas a cisterna estava entulhada. Ou seja, o mal que fizeram lá atrás serviu de bênção aqui na frente, porque Deus gosta disso. Ele pega o mal e transforma em bênção para a minha, para a sua vida e para a nossa história. E aí agora José é colocado naquela cisterna. Rubem, o mais velho, vai intervir. Você conhece a história. Daqui a pouco passa-se um tempo, é escravo, mas Deus era com ele. Era escravo, mas Deus estava ali o abençoando. Daqui a pouco ele já é promovido ao mordomo da casa de Potifar, um homem importante, uma espécie de primeiro-ministro dali, daquela região do Egito. Ele agora está ali trabalhando, tem a chave da casa, tem a chave da despensa, tem o comando dos outros empregados, outros funcionários. Está prosperando até que um dia, você conhece a história, a esposa de Potifar vem. Provavelmente uma mulher muito bonita, uma mulher muito sedutora. José baixa a cabeça, vai seguindo, a mulher insiste. Daqui a pouco puxa a roupa dele. Ele vai fugir agora ali, nu, literalmente. Mas é melhor nu e crente do que bem vestido e em pecado, do que bem vestido e desonrando a Deus. Ele vai embora, só que não escapa da acusação. Levanta-se um falso contra ele, ele é acusado. É a palavra da mulher e a palavra dos que estavam com ela contra ele. José agora se vê novamente em uma prisão. Primeiro cisterna, melhora um pouquinho. Agora que melhora, novamente prisão. Novamente agora o menino sonhador está ali vivendo aquilo. Eu fico imaginando comigo se fosse hoje em dia. Não aqui, mas de tantas igrejas que eu passo, tantos lugares que eu passo, e que muito crente, muito homem de Deus, muita gente boa de Deus tem aquela ideia, pastor, de que tudo tem que dar certo, de que servir a Deus é literalmente dar certo, de que fé é literalmente a Deus dar certo. Nem sempre. Fé não é mágica. Fé não é fazer dar certo. Fé não é blindagem, não é película de celular que me protege. Aliás, quer proteger o meu celular de uma queda, e às vezes nem sempre. Não. Fé tem muito mais a ver com postura. Fé não é fazer dar certo, mas fé é continuar, ainda que esteja dando errado. E a própria vida vai duvidar de mim, porque vai dizer: como é que está dando tudo errado? E ele está sorrindo. Como é que está dando tudo errado? E ela está bem. Como é que eu estou fazendo o que estou fazendo com ele? Mesmo assim está de pé, está num culto no domingo à noite, está adorando, está exaltando, está louvando a Deus aqui. Isso é fé. Porque fé está muito mais ligada à minha postura do que propriamente ao livramento do que Deus vai me dar do meu amanhã. Na verdade, Ele vai me dar posturas para que eu possa enfrentar o meu amanhã, a despeito do que venha no meu amanhã. E aí José agora, ele vai ali, vivendo, esperando, até que de repente, novamente uma virada. Só que essa virada agora já é de fato a virada da vitória. E aí, ele vai se tornar governador do Egito, o homem vai ter um sonho. E de repente agora, José percebe que entre o nada e a realização do sonho, ele precisou passar por muitas tribulações. De repente você deve estar se perguntando: sim, pastor Eric, mas o que é que Deus quer falar com a nossa vida aqui hoje, sobre a vida desse homem? Quais são as lições que a história de José pode nos passar, para que nós possamos objetivar essa mensagem? Até então, pastor Cid, eu só falei
das tribulações. Até então eu só falei dos problemas de José, daquilo que ele enfrentou, daquilo que ele passou, pelo menos em forma de resumo, em uma síntese. Mas se por um lado a vida de José, ela foi marcada, irmão Inário, pelas tribulações. Se por um lado a vida de José, irmã Araci, ela foi marcada pelas dificuldades, pelas traições, pelas percas, pelas perdas que ele viveu. Por outro lado, a vida de José também foi marcada pela presença e pelo cuidado de Deus. Independente de todo esse caminho que ele traçou, Gênesis capítulo 37, versos 6 a 9, ele já começou sendo abençoado pelo Pai. Gênesis capítulo 37, verso 20 a 22, ele foi preservado por Deus, poderia morrer e não morreu. José foi abençoado como escravo, foi abençoado como mordomo, foi abençoado como preso, foi abençoado como homem de Deus, foi abençoado como político e gestor de uma nação. José, ele era alguém que literalmente tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu não tenho dúvidas que eu vou pregar, e já estou pregando para homens e mulheres aqui hoje, que talvez no final vamos dizer assim: pastor Eric, essa história é a minha. Essa mensagem eu disse ao pastor Ciro, inclusive eu estou pregando ela com sermão. Dificilmente em viagem, dificilmente fora da minha igreja, ou até mesmo em lugares distantes, eu prego uma mensagem com sermão. Geralmente eu pego ali, pastor, aquela mensagem que eu já estou mais acostumado, até porque todas elas são palavras de Deus. Eu pego aquela mensagem de tantas que Deus foi me emprestando na minha caminhada ministerial, que eu já estou mais familiarizado com ela. Para pregar uma mensagem como essa aqui, é só literalmente estando afinado e pronto, entendendo que é isso que Deus quer falar com homens e mulheres aqui hoje. Porque é a segunda vez que eu prego esse sermão, é a segunda vez que eu estou pregando essa mensagem, que talvez não tenha nem 3 meses de pronta, mas eu sei que há homens e mulheres aqui hoje que estão precisando ouvir essa palavra de Deus para a sua vida. A história de José, ela nos ensina muito, porque ela tem algumas marcas que talvez possa se aplicar à nossa vida e à nossa história. A primeira marca da vida de José é que José, em primeiro lugar, ele tinha visão de Deus. Vamos repetir essa expressão, a repetição é pedagógica. Diga assim comigo: José tinha visão de Deus. Pastor Eric, o que é ter visão de Deus? É não olhar a vida pela sua lente apenas. É não olhar a vida pela sua ótica apenas. É não olhar a vida apenas por aquilo que você vê. Observe que depois do sonho, apesar da realidade contrária, mesmo diante disso, em nenhum momento você vê José reclamando. Não há nenhum cenário da Bíblia, e olhe que do ponto de vista humano, ele tinha motivos, Dudu, para isso. Ele tinha motivos para reclamar, para murmurar, para falar alguma coisa, quando a vida vem da expressão, para dizer alguma besteira, talvez com Deus, e às vezes isso pode acontecer mesmo, diante das pressões da vida, mas não há nenhum registro de José reclamando. Não há nenhum registro de José murmurando diante de Deus. Por quê? Porque para mim, a ideia que eu tenho, pastor Cid, é que José, ele tinha a ideia de que Deus com ele não tinha um plano, mas Deus com ele tinha um propósito. E eu quero que você entenda bem isso aqui hoje. Eu quero que a gente aprenda junto isso aqui hoje. O quê? Pelo menos lá em João Pessoa, no Nordeste, muito se prega e diz assim: olha, Deus tem um plano na tua vida. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já? Vamos ser sinceros. Desde criança na igreja a gente ouve, né? Ó, Deus tem um plano na tua vida. A gente vai evangelizar alguém de repente na rua, não sei aqui como é, mas lá se entregava o panfletinho com a chama-se literatura, entrega, ó, Deus tem um plano na sua vida. Só que pensa comigo, plano geralmente é algo que já está pronto, sim ou não? É algo que já está estabelecido ou pré-estabelecido, sim ou não? Então vamos lá. Se Deus tem um plano na minha vida e de repente algo dá errado, a ideia que eu tenho é: aquele plano deu errado. Porque se já estava pronto para mim e deu errado aqui, a pergunta agora é: Deus vai ter que ter o plano B, sim ou não? Para muita gente aqui hoje, se fosse na ideia de plano, já tinha passado do Z. A, B, C, D, E, F, G, e já ia. Eu, por exemplo, se fosse depender de plano de Deus para a minha vida, com as decisões erradas que eu fui tomando na minha história, com às vezes o quebrar de cara que eu tive, eu já tinha dado errado muito plano. Até porque Deus entrega na nossa mão o poder de decisão. Decisões decidem destinos. É o famoso DDD da vida. Decisões decidem destinos. E às vezes, diante das nossas decisões, permita a expressão novamente, quebramos a cara. Diante das nossas decisões, tudo desmorona, tudo dá errado. Tem gente aqui que já começou tanta coisa na vida, não terminou, precisou voltar, refazer a rota, refazer o caminho. A pergunta é: será que o plano deu errado? Não. Agora uma coisa eu lhe garanto: Deus não tem plano, Deus tem propósito. Por quê? Porque o plano pode dar errado aqui, mas o propósito não.
Ou seja, eu posso sair daqui, eu posso ir para ali, eu posso tomar uma decisão errada, eu posso quebrar a minha cara, eu posso pegar um caminho aqui, eu posso pegar um caminho ali, mas eu vou sempre saber de uma coisa: o quê? O propósito de Deus é maior na minha vida, o propósito de Deus está sobre a minha história. Ou seja, quem tem propósito não se preocupa com amanhã, porque sabe que no amanhã, sabe quem está lá esperando? Deus. Quem tem propósito pode estar na cisterna, mas ele sabe: eu estou aqui hoje, mas amanhã eu posso sair, eu estou aqui hoje, mas amanhã pode melhorar. Quem tem propósito de Deus chega diante de um mar vermelho e diz assim: meu Deus, eu não tenho rota, atrás tem Faraó, na frente tem o mar. Mas quem tem propósito de Deus sabe o quê? Eu vou permanecer firme, eu vou ouvir ele, eu vou receber a direção dele. Por quê? Porque se ele quiser, ele faz algo extraordinário. O quê? Ele abre mar e eu passo aos pés secos. Quem tem propósito vai para um deserto com mais de 500 mil de pessoas com criança, e todo mundo sabe que no deserto ninguém planta, ninguém colhe, ninguém compra, ninguém vende, ninguém troca, ninguém destroca. No deserto ninguém vive, sobrevive, mas vai, porque sabe que o propósito vai sustentar. Aí de dia, no sol, coluna de fumaça. Aí de noite, no frio, coluna de fogo. E se tiver fome, ele manda maná. E se enjoar do maná, ele manda codorna. E se eu quiser guardar o maná da segunda para terça, ele não deixa, ele já deixou avisado: o maná vai cair, coma, tem toda a proteína possível. E se quiser guardar da segunda para terça, não vai dar. Por quê? Porque você tem que aprender que no deserto quem cuida sou eu. A bênção da segunda é para segunda, a bênção da terça é para terça, a bênção da quarta é para quarta, a bênção da quinta é para quinta. Por quê? Porque é o meu propósito que sustenta a tua vida e sustenta a tua história. Então por isso que tem gente aqui que já deu errado em tanta coisa, mas está de pé. Já deu errado em tantos caminhos, mas está de pé. Permita novamente a expressão: já quebrou a cara tantas vezes, mas está de pé. Por quê? Porque você não pode andar pela sua vista, você tem que andar pela visão de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e contribuem segundo o seu plano. É assim? Contribui segundo o seu propósito. Então, meu irmão, ainda que a sua realidade, para aquilo que Deus plantou no seu coração e prometeu para a sua vida, esteja distante, saiba de uma coisa: nada vai impedir o propósito da sua história. Bata no peito hoje, diga assim: está de pé além do cenário. Ou seja, eu não dependo da vista, eu dependo da fé. Eu não dependo do que eu vejo, eu dependo daquilo que eu creio. Então, ele sabia muito bem que o ambiente para ele não ia determinar o que Deus tinha para ele. Eu estou aqui. José era gente como a gente. Havia dias que as emoções dele variavam. Estava triste, estava cabisbaixo, mas sempre ciente: eu sei que estando eu bem ou mal, o meu estado de espírito não altera a bondade, o plano, e agora o plano no melhor sentido possível, e o propósito de Deus para a minha vida, porque ele sabia que Deus era e Deus é fiel. Então, em primeiro lugar, José tinha visão de Deus. José tinha visão de, prega comigo, José tinha visão de. Segundo lugar, aprendemos com a vida de José que apesar das situações, apesar de tudo que ele viveu, ele era uma pessoa amável e uma pessoa agradável. Pensa comigo, hein, Luiz? Um homem que sonha com um palácio e acorda numa cisterna, tinha tudo para ser alguém revoltado, sim ou não? Sim ou não? Você quer que eu prove que José era amável? Foi vendido, chegou na casa de Potifar, se tornou mordomo, chefe da casa. Tu acha que uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tinha não era uma pessoa agradável, chegaria a ser mordomo? Quem é o mordomo? É quem recebe visita. Quem é o mordomo? É quem organiza a casa. Quem é o mordomo? É quem cuida da casa. Quem é o mordomo? É quem cuida, é quem zela daquilo que alguém tem mais importante, que é o seu lar. José, quando vai para a prisão, e ele está lá acusado de ser um assediador, ele tem um dom de Deus para a vida dele, e ele sabe que ele só está ali por conta do dom que Deus deu a ele. Qual foi o dom que Deus deu a ele? Sonhar. E também interpretar os sonhos. Então ele está na prisão por conta de quê? Sonho. Ele foi para a cisterna por conta de quê? Sonho. Agora pensa comigo, ele está na prisão por conta do sonho, sim ou não? Aí na prisão, alguém faz o quê? Sonha. Então peraí, ele está na prisão por conta de... Mas na prisão alguém? Se ele é um crente revoltado, se ele é um cristão revoltado, sabe o que ele ia dizer? Quando o homem sonhasse, ficasse ali quebrando a cabeça para interpretar, ele poderia pensar consigo mesmo: eu posso até usar o dom que Deus me deu, mas eu não vou usar. Por quê? Porque eu sonhei com uma coisa, estou vivendo outra. Só que mesmo diante daquilo, mesmo preso,
mesmo sem entender nada, como a gente canta, né? Mesmo sem entender, eu confio em ti. O que é que ele fez? Chamou o homem no canto, um e o outro. Disse assim: vem cá vocês dois. Deus me deu um dom. E esse dom é de interpretar sonho. E o sonho de você é assim, assim e assim. E o sonho de você é assim, assim e assim. Passou-se o tempo, um morreu. Outro tempo, o outro foi honrado. Quando saiu, ele ainda disse assim: por favor, lembra de mim. Pediu o homem para lembrar dele. Só que nessa hora eu acho que a fé dele deu aquela fraquejada, né? A gente ora assim, diz: Deus, eu quero uma mudança financeira em algo da minha vida. A gente ora aqui, crê, vem na frente e recebe a oração. Aí no finalzinho a gente diz assim: mas Senhor, se o Senhor puder, toca amanhã no coração do gerente do Santander, né? Pede aqui, mas, né? José, eu sei que Deus vai mudar, mas ei, vem cá, quando tu estiver lá, lembra de mim. Aí Deus é tão bom que o homem foi e não lembrou. O tempo passou, ele ficou lá, como diria o bom nordestino, morfando na prisão. Para Deus deixar bem claro: não é teu tempo, é meu tempo. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é no teu cronograma, não é na tua agenda, é na minha agenda. Não é do teu querer, é do meu querer. E aí agora José, ele está ali e ele é o quê? Amável. Porque uma coisa é talento, outra coisa é dom. E na verdade, por muitas vezes, esse caminho do talento e o dom vão se juntarem. José tinha o dom de Deus, ele poderia usar se ele quisesse ou não, sim ou não? Deus te obriga a usar o dom que ele te deu? Hã? Deus, ele pega uma faca, coloca assim no teu pescoço: olha, usa o dom. Ó, Cid, tu vai ter que pregar. É assim? Ó, Eric, tu vai ter que pregar. É assim? Não, ele me dá, eu uso se eu quiser. José poderia ser alguém fechado e revoltado, mas sabe o que ele fez? O tempo todo, apesar de tudo, ele foi alguém abençoado, amável e agradável. Olhe bem para mim aqui: se fosse pela vida, tu não era nem para estar aqui hoje. Se fosse pela vida, tu não era nem para querer saber de igreja. Porque o que não falta na vida é gente ferida querendo te ferir, é gente amargurada querendo te amargurar. Eu me lembro de Davi, é outra mensagem, uma mensagem que eu prego de Davi em Ziclag. Ele chega numa cidade, a cidade está toda destruída. Era a cidade dele, que ele até então era literalmente ali o regente daquela cidade. A cidade está toda destruída, ele não tem culpa de nada. E de repente o povo daquela cidade pegou pedra para apedrejá-lo. Ele poderia muito bem se amargurar com o povo, se revoltar com o povo. Sabe o que ele fez? Esqueceu o povo e foi consultar a quem? A Deus. Então há muitos ambientes da vida que são montados para te amargurar. Há muitos ambientes da vida que são montados para te fazer uma pessoa depressiva, para te fazer uma pessoa revoltada, para te fazer uma pessoa amargurada. Mas Deus me trouxe de João Pessoa para dizer para você: você não é o que o ambiente quer fazer com que você seja. Você não nasceu para ser amargurado, não nasceu para ser revoltado, não nasceu para ser vexado. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: apesar do seu processo, eu te chamei para ser uma bênção. Para a tua casa uma bênção, para a tua família uma bênção, para a tua igreja uma bênção. Mas pastor, a vida está me ferindo. Mas você não será alguém que vai ferir. Pelo contrário, você vai ser alguém que vai ajudar. Porque é aí que Deus está tratando você. E aí, segundo lugar, José era alguém, diga comigo, amável e agradável. Terceiro lugar, José foi um homem que aprendeu a aproveitar as oportunidades. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão, ó. Coisa de pregador pentecostal mesmo, né? A repetição é pedagógica, gente. Estou explicando para você o bom da repetição. Diga assim, ele diga: às vezes a oportunidade está aqui e você está pedindo a Deus a oportunidade. Sabe qual é a oportunidade que às vezes a gente não percebe e às vezes está na nossa frente? É gente que Deus coloca na vida da gente. As maiores oportunidades de Deus para você é gente. Sabia disso? As maiores oportunidades de Deus para a gente é gente. As maiores portas que vão se abrir será por causa de gente. Os melhores contratos que chegarão para a sua vida vai ser por causa de gente. As melhores igrejas que eu preguei foi por causa de gente. Eu só estou aqui por causa de gente. Olha ele ali, aquele gordinho lindo, pastor Danilo. Eu vi pastor Danilo, não foi, pastor? Acho que uma vez. Fui pregar na igreja dele no interior da Paraíba há 5, 6 anos atrás. Não foi, pastor Danilo? Uma vez. 2015. Onde eu estou? Agora tudo bem que eu vim de férias, mas antes, quando eu vim para CRV. Então é gente que abriu porta para gente. Então nunca despreze uma porta pequena, é dela que Deus abre a grande. Então nunca despreze
Então às vezes é isso que você tem que entender. Está passando por você e você não está vendo. Então José, ele começou a entender. Eu vou aproveitar as oportunidades. Espera aí. Se ele estava lá como escravo, com certeza aconteceu algo que a Bíblia não revelou para ele chegar e se tornar o quê? Mordomo, chefe de uma casa. Se ele estava na prisão e chegou no palácio, foi porque ele aproveitou a oportunidade. E a oportunidade foi quem? Gente. Então José era um homem que aproveitava as oportunidades. Chegou uma vez um rapaz para mim, um empresário, disse: pastor, estou muito preocupado. Disse: por quê? Isso lá na minha igreja. Disse: depois do culto, eu vendendo material, ele veio conversar comigo. Eu conheço ele, é um colega. Ele disse assim para mim: disse: não, porque eu trabalho com isso, 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 isso. Eu estou aqui com 5 portas abertas e eu não sei qual eu escolho. Eu disse: escolha 5. Disse: mas eu sozinho não tenho como. Disse: contrate gente. As 5 são bênçãos? São. Se você contrata a gente, tem condições de cumprir a meta? Tenho. Então Deus está te dando 5 oportunidades, tu está querendo uma. Então entenda isso. Gostei do irmão do Eita. Às vezes a oportunidade está na tua frente. Então, em terceiro lugar, José foi um homem que aprendeu a aproveitar as oportunidades. Quarto lugar, José era um homem que tinha uma mente positiva. Escute bem isso aqui, porque há talvez uma casca de banana aqui, você pode escorregar. José, ele tinha uma mente positiva. E ele não focava na desgraça, mas ele focava na promessa. O que é não focar na desgraça? É olhar para o copo pela metade e alguém vai dizer assim: está quase vazio. Mas você vai olhar e vai dizer: tá não, está quase cheio, ainda que esteja na metade. E não é isso aqui, não é viver a ideia do positivismo mental do Norman Vincent Peale, pastor norte-americano, década de 50, escreveu aquele livro, acho que o pastor deve saber, aquele O Poder do Pensamento Positivo, que daí influenciou bastantes pastores aqui no Brasil. Inclusive ele é um dos mentores do Dr. Laí Ribeiro, da neurolinguística. Eu vou repetir: vai dar certo, 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 vai dar certo. Isso é até importante, mas nem sempre vai valer. É porque tu não vai chegar na frente de um caixa eletrônico sem nem colocar o cartão e dizer assim: vai sair dinheiro, vai sair dinheiro, vai sair dinheiro, vai sair dinheiro. Vai sair? Não vai. Mas tem crente que pratica isso. Ah, vai dar certo, 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 vai dar certo. Não. Não é ter aquela fé de Disneylândia, não. É porque, não. O positivismo aqui não é com base nisso, mas o positivismo aqui é olhar para o cenário e dizer assim: olha, eu não serei levado por aquilo que eu estou vivendo. Por quê? Porque não é o meu cenário, não é o meu problema atual, não é a minha dificuldade atual, não são os meus cenários atuais, não são as minhas dificuldades atuais que vão determinar o que Deus tem para a minha vida. Ou seja, eu posso estar numa masmorra, mas eu vou acreditar na mudança. Eu posso estar numa cisterna, mas eu vou acreditar na mudança. Eu posso estar numa prisão, mas eu vou acreditar na mudança. Ou seja, a minha fé não é moldada por aquilo que eu estou vivendo, mas sim por aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio não depende da vista, aquilo que eu creio depende da minha fé. E a minha fé não está fora, a minha fé está dentro. Então José não focava no momento, ele focava em Deus. É Paulo em Filipos, depois de 39 chibatadas, começando a cantar no meio de uma prisão. É Davi em Ziclag buscando a Deus apesar de tudo que ele viveu. É a mulher Sirofenícia, Mateus capítulo 15, diante de Jesus querendo milagre. Luiz, ela não tinha nada a ver com Jesus, não era da etnia dele, não era da raça dele, não era da religião dele, não era do povo dele, mas ela sabia que quem só poderia resolver o problema dela era ele. Ela insistiu, e ele usa até uma metáfora, na verdade uma metáfora da vida real, dizendo: minha filha, é filhos e cachorrinho. No caso aqui você é o cachorrinho. Ninguém tira da boca dos filhos para dar o cachorrinho. E ela disse: não tem problema, senhor, mas pode ficar certo que a Sky, né, pastor, fica lá embaixo. Se de repente cair as migalhas ali do pão, ela come da mesma comida? Come do que cai? Come. Então era o mesmo que ela dizer: eu prefiro a migalha de Deus do que o banquete da mesa do mundo. Eu quero que o Senhor tenha para mim. Insistiu. Por quê? Porque focava no que ela queria. Ela focava além. É Jó, quebrado, a vida quebrando ele, perdeu o filho, perdeu quase tudo, a esposa ainda chamando ele de louco, mandando ele amaldiçoar a Deus. De repente ele diz assim: eu sei que o meu Redentor, isso não foi depois não, foi na crise. Eu sei que meu Redentor, e por fim se levantar, vai lá na frente e dizer: bem, eu sei que tudo tu e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Que é isso? É gente teimosa em crer. Tem um tipo de teimosia que Deus ama. Sabe qual é a teimosia que Deus manda? Que Deus ama? Tá ruim, mas vai melhorar. Tá fechado, mas vai abrir. Vai dar errado? Vai não, vai dar certo. Só que tem gente que é o contrário. Tem gente que é assim, ó, dor de cabeça, meu Deus, vai ser um câncer. Vai viajar? Não vou nada, o pneu vai furar. Aí nunca viaja, né?
Vai fazer alguma coisa? Não, já é negativa. Por quê? Porque é gente que vive a síndrome da hiena arde, aquela hiena antiga, não é da minha época, claro, que aparecia num desenho na TV, dizendo assim: ó Deus, ó céus, ó terra, ó azar. Tem gente na igreja que é assim, é tudo negativo. Mas José era diferente, preso, mas Deus vai me tirar daqui. Vendido como mercadoria, mas na mente dele pensando: eu não sou mercadoria, eu não sou pouca coisa, eu sou filho de Jacó, eu sou neto de Isaac, eu sou bisneto de Abraão. E para você hoje, tu também não é pouca coisa não, porque tu é filho de Deus e irmão de Jesus. Amém ou não amém? Então ele sempre cria no impossível. Ou seja, o homem dizia uma coisa, ele sabia, mas Deus diz outra. Eu não dependo do cenário, eu dependo de Deus. Por quê? Porque Deus nunca vai te dar o mapa todo. Ele vai te chamar. E é interessante que a palavra dele, ela tem força para ser luz do caminho todo. Sim ou não? A palavra de Deus é um farol de milha, mas ele só te entrega uma lanterninha. O que é que o Salmo vai dizer? Salmo 119. Lâmpada para os meus. Peraí, essa palavra tem força para iluminar a vida toda? Sim ou não? Ela ilumina a vida toda, irmã Araci? A palavra de Deus tem iluminado a sua vida toda? Irmão Inara, a palavra de Deus tem iluminado a sua vida toda até hoje? Sim ou não? Sim. Só que quando Deus deu o farol a eles, não deu farol de milha, deu lanterna. Por quê? Porque vai ter horas que a lâmpada vai se apagar. E o que é que eu faço? Eu venho para cá e recarrego. E aí? E aí que a lâmpada dessa semana já está sendo recarregada. E a segunda tem luz. E na terça tem luz. E o que é que eu faço? Aprendo que a vida não é um mês todo, é um passo por vez. Não é uma semana toda, é um dia por vez. Ou seja, a bênção de hoje é para hoje. Então vou dar o meu melhor hoje. Vou ser o melhor marido hoje. Vou ser o melhor pastor hoje. Vou ser o melhor servo hoje. Vou ser o melhor crente hoje. Vou ser o melhor líder hoje. É isso que José tinha. Ele não olhava para o momento, ele não olhava para o agora, ele entendia que quanto mais apertava, talvez mais próximo estava o que Deus tinha para a vida dele. E por fim, para que a gente possa já caminhar para o final, José foi um homem de coragem. Vamos repetir isso aqui, diga comigo: José foi um homem de coragem. Agora pensa comigo, quando a gente fala de coragem, pastor Cid, qual é a ideia que a gente tem? Coragem. Coragem. Aqui não tem muito isso porque é frio. Mas lá na Paraíba, tem uns irmãos que gostam de ir para dentro de mata, orar. Eita, até caiu, tá vendo? Tem gente que gosta de ir para mata orar. Aí entra no meio da mata. Né? A ideia que a gente tem é: só vai lá quem é crente orar. Sim ou não? Sim ou não? Tem coisa que a gente vai fazer, vai subir em algo assim, tal, corre risco de cair. Só subiu porque é corar. Porque a gente só tem ideia de coragem. E a gente confunde muito coragem com quem é afoito. O que é o afoito? É aquela pessoa destemida. Só que essa coragem aqui é uma coragem que pouca gente tem. E é uma coragem difícil de se ter. Porque uma coragem para entrar numa mata com um grupo de gente para orar, tudo bem. Uma coragem para subir num prédio, de repente subir em algo assim, fazer um parkour, né? Tal, não, tudo bem. Sabe qual é a coragem de José? Coragem para perdoar. Essa é difícil. Essa aí não é na força do braço. Essa aí é na força da alma. Essa aí às vezes ninguém vê, mas lá dentro para muita gente está como um câncer, comendo, corroendo, ferindo. E sabe de onde é que vem a falta de perdão? De dentro de casa. Sabe de onde é que vem a falta de perdão? De dentro da família. E aí a gente entra no texto que a gente leu, Gênesis capítulo 45. Deus já tinha honrado José. Ele está diante dos seus irmãos, manda eles se aproximarem. E diante de tudo aquilo que acontece, você basicamente já sabe. Quando ele agora já é governador, a terra dele está em fome, o povo vem buscar comida. Ele prepara um cenário para que eles sintam na pele o que é perder mais um irmão. E agora pega o mais novo e de repente ele avisa: eu sou José. Não é à toa que o capítulo 45 do Gênesis, o verso de número 4, José vai chamar os irmãos para perto, porque os irmãos estão com medo de José. Por quê? Porque José vai nos matar. José vai nos prender. A nossa casa, quando a vida vem da expressão, caiu. E José deixa bem claro: não, vocês me fizeram mal, mas eu não vou semear o mal na vida de vocês. Vocês me fizeram mal, mas eu não vou dar o mal. No texto lido aqui, ele pode dar o troco, mas ele não dá o troco. Por quê? Porque qual é o troco do evangelho? Qual é a vingança do evangelho? O amor. A maior vingança de Deus, segundo os rabinos, foi na cruz. Porque ali, literalmente, foi onde Deus decretou a vingança dele para a humanidade, a vingança dele para o mal. Qual é a vingança de Deus para o mal? O amor. Por quê? Porque contra o amor não tem argumento. Contra o amor tudo cai. O inimigo te faz o mal, tu faz o bem, ele vai ficar com que cara? Alguém planeja contra você, tu chega para ele dizer assim: eu te perdoo.
Alguém te fere, tu diz assim, eu te perdoo. Porque quem fere, o que espera é contra-ataque de ferida. Quem bate, o que espera é receber pancada. Mas se de repente a vida bate numa face e tu vira outra, e a minha outra face está escrito lá, amor. A minha outra face está escrito lá, eu te perdoo. Ele chora a dor dos irmãos e deixa bem claro, me fizeram mal, mas Deus transformou em bênção. Salomão Luiz Ginsburg, eu contei essa história aqui na última mensagem que eu preguei aqui. Ele era daqui, ele era imigrante aqui, judeu, e de repente ele desce com a família dele para Pernambuco, e o pai dele era judeu ortodoxo, não gostava de cristão, judaico, né? Aquele homem da tradição judaica, ortodoxa, e ele chega dizendo para o pai que ele aceitou Jesus como Messias e seu Salvador. O pai disse a ele, se você vier para aqui com essa história de crente, eu vou lhe colocar para fora de casa. Esse pai, eu sou crente. O pai dele disse, eu vou lhe colocar para fora. Esse pai, eu sou crente, deu um prazer um dia, eles podem me colocar hoje. Eu quero Jesus. Pegou a roupa, o pai dele disse a ele, você vai levar uma surra e eu vou ler para você as maldições que está em Levítico. O pai abriu a Bíblia judaica, começou a ler ali em Levítico algumas maldições da lei de Moisés, começou a amaldiçoar depois de uma surra. Ele conta que ele ficou olhando para os irmãos, olhando para a mãe, chorando, a pancada vindo, e o pai dele na terra dizendo, está amaldiçoado. E ele conta na sua biografia, Salomão Luiz Ginsburg, que cada vez que o pai da terra amaldiçoava, ele ouvia uma voz do pai do céu dizendo assim, está abençoado. Porque o que importa não é o que alguém na terra disse, mas é o que o céu disse ao meu respeito e ao teu respeito. E aí ele conta na sua biografia que naquela noite ele sai de casa, nas ruas de Recife, e ele começa a chorar em um guarda municipal, daqueles guardas noturnos que fazem ronda ali na rua. Quando viu daquele jeito, falou bem alto, olha aí, essa geração, isso naquela época já, essa geração que se entrega ao álcool e às drogas. Ele olhou para o homem e disse, moço, eu não estou bêbado, eu não estou drogado. E ele contou a história para aquele homem. Naquela madrugada aquele homem se abraçou com ele e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pouco tempo depois, lá na frente, Salomão Luiz Ginsburg foi o pai das igrejas evangélicas em Pernambuco. E esse homem fez um trabalho de evangelização tão grande, tão abençoado, que na época em Pernambuco tinha a ideia de pistoleiro. Ou seja, os pistoleiros mandavam na cidade. Se eles quisessem matar alguém, se alguém quisesse matar alguém, contrata o pistoleiro. E alguém com muita raiva dele contratou um pistoleiro para matá-lo. E ele conta na sua biografia que um dia, voltando para casa, em uma rua muito escura, um homem se encontra com ele, manda ele parar, leva ele para um lugar mais escuro, entre uma casa e outra, manda ele se ajoelhar e diz assim, eu fui contratado para tirar a sua vida. E ele conta na sua biografia que quando ele se ajoelhou, e o homem puxou um revólver 38 para dar um tiro na cabeça dele, ele disse assim, por favor, deixa eu fazer uma oração, me dê só a oportunidade de fazer uma oração. Primeiro ele perguntou, por que você veio me matar? Se alguém me contratou para lhe matar, eu nem conheço, não sei nem quem é o senhor, não sei nem o que é que o senhor faz, eu só fui contratado, já recebi a metade, falta outra. Disse, deixa eu fazer uma oração. Aí se ajoelhou e começou a orar, Deus, te peço perdão pelos meus pecados, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Vai orando, no meio da oração ele para assim, Senhor, eu te peço também pela vida desse homem, abençoa a família desse homem, abençoa a casa desse homem. Eu sei que ele está aqui hoje, talvez o olhar dele está vendado, está fechado. Eu sei que há uma nuvem negra sobre a vida dele, que ele não percebe o que ele está fazendo. Mas eu te peço, Deus, antes de morrer, abençoa a vida desse homem. Quando ele abre os olhos, pode dizer, quando ele pode dizer assim, pode, o homem está lá, tremendo, chorando. O homem diz, ele pode se levantar. Se eu não vou lhe matar, agora eu vou matar quem mandou lhe matar. Ele disse, não! Foi exatamente isso. Eu vou matar quem mandou lhe matar. Disse, volte. Pregou o evangelho para aquele homem. Sabe quem foi o primeiro pastor ordenado por ele em Pernambuco? Esse pistoleiro, que virou crente e virou um dos maiores pregadores de Recife. É isso que o evangelho quer de você. A vida só tem lhe semeado do mal, mas Deus não te chamou para ser amargurado. A especialidade de Deus, escuta isso aqui, a especialidade de Deus é frustrar os planos do diabo na nossa vida. Sabe o que eu digo, pastor Cid? Que se o diabo fosse para psicólogo e depois psiquiatra, porque o psicólogo faz ali a terapia, né, e o psiquiatra vai receitar o remédio. Ele já tinha, Luíde, sua esposa, eu acho que o diabo já tinha zerado um monte de cartela de clonazepam, de azepam, tudo que tem pan no final, de tanta coisa que ele já investiu contra a tua vida, ele armou, Deus desarmou. Ele preparou
Deus quebrou. Ele jogou cadeias. Deus disse: na vida do meu filho, na vida da minha filha não, que vai valer sobre a vida dele, a vida dela, sobre a casa dele, a casa dela, são os meus projetos que eu tenho para ele e para ela. Deus deixa chegar no limite. Talvez naquela prisão José disse: cheguei no limite. Mas é exatamente aí que ele chega. José, ele foi um homem de coragem, mas coragem para perdoar. Deus vai virar a história dele. Ele vai perdoar os seus irmãos. Nunca, escute isso aqui, nunca respondeu uma acusação, nunca murmurou. Mas da vida dele, da boca dele só saiu perdão. E eu sei que nesses dias de tantas lutas espirituais, tantas guerras, eu sei que estou pregando aqui hoje, nesse domingo, para homens e mulheres que vivem guerras, para jovens que estão me ouvindo aqui hoje, que vivem guerras, lutas, batalhas. Escute uma coisa: só há um projeto que pode dar certo na sua vida, e esse projeto se chama o projeto de Deus. Para que nós possamos cantar, vou mandar isso aqui para o pastor compartilhando no grupo da igreja. Há pelo menos 10 lições finais da vida de José que eu quero compartilhar com você. A primeira: saiba que as dificuldades não são irreversíveis. Para Deus não há nada irreversível que Ele não possa reverter. Segunda: não aceite o ódio como ponto final na sua vida. Terceira: não se renda à amargura. Quarta: não desperdice as portas que Deus abre para você. E às vezes essas portas são pessoas que casualmente aparecem na sua vida. Quinta: não creia em situações imutáveis. Quando alguém chegar para você e disser assim: não tem jeito, você diga para ele: eu sirvo a um Deus que até para a morte Ele dá jeito. Sexto: não se abata com as tentações, porque as tentações podem servir para lhe fortalecer. Não são provações, são tentações, são inevitáveis, mas quando vier, não se abata. Busque Deus, se fortaleça nele, que você vai vencê-las em nome de Jesus. Sétimo: não tema os desafios gigantes. Vai ser governador, eu vou. Vai ser mordomo, eu vou. Vai governar uma nação que não é a tua, eu vou. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. É o jovem, chegou 5 oportunidades. E aí, pastor? Aumente o grupo de gente, aumente o funcionário, porque se Deus abrir a porta, Ele se responsabiliza na sua vida. Oitavo: não seja refém do que lhe fizeram. Não seja o que lhe fizeram, mas seja o que Deus quer. Nono: saiba que em meio a tudo que aconteça, olhe para o seu irmão e diga assim: você é o único. Não, quem me é gato. Eu não falei isso nenhuma vez, não foi? Rapaz, tava com saudade, né, do quem me é gato, né? Tem até uma figurinha, viu? Não vou mandar para ninguém daqui para não ficar zoando depois. Diga ao seu irmão, diga: saiba que você é o único que pode impedir o projeto de Deus na sua vida. Olhe para ele, aponte com respeito, que ele diga assim: não é nada, nem ninguém. Diga ele: nem o diabo, só você. Só você. Por fim e por hora, quando Deus fizer, escuta isso aqui: quando Deus fizer, não fira ninguém, não machuque ninguém, e se quiser dar o troco, saiba, a moeda do troco se chama. Por quê? Porque no final, quem ganha é Deus. E quando Deus ganha, ninguém perde. Ô pastor, mas é a minha luta com Deus, o meu projeto e o dele. Não vai ser o seu, vai ser o projeto de... Não vai ser o seu desejo, vai ser o desejo de... Não vai ser a sua vontade, vai ser a vontade de... Então quem vai ganhar? E quem vai perder? Ninguém. Aí alguém gritou aqui agora: o diabo? Não, o diabo não é ninguém, gente. Então diga comigo: quando Deus ganha, ninguém perde. O Deus de José, ele não mudou. O amor é o mesmo, o Deus é o mesmo. E se crermos nessa simples mensagem, talvez, pastor, se dessa minha mensagem mais simples atualmente, mas se a gente crer nessa simples mensagem, eu tenho certeza, escute isso aqui, que nós iremos enfrentar dores, mas teremos a certeza de que nada vai impedir o projeto de Deus na nossa vida. Para que a gente possa cantar, para quem chegou aqui hoje sofrendo, enfrentando lutas e sofrimentos, saiba de uma coisa: precisamos encontrar a soberania de Deus, mesmo quando as situações parecerem difíceis, mesmo quando a vida estiver complicada. Você tem que entender uma coisa: todas as coisas, eu disse o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam e contribuem segundo o seu plano ou propósito? Propósito. Ô pastor,
Todas as coisas, todas. Ô pastor Cid, mas assim, alguém lhe pergunta no gabinete, mas a traição de alguém? Sim. Ô pastor Rafael, mas o abandono de alguém? Sim. Pastor Douglas, mas o jovem chega e diz assim, mas eu fui abusado na minha infância, isso coopera também? Sim. Tudo? Sim. Dr. Henry Allen, lá na igreja de Moody, em Chicago, era uma igreja muito famosa, estava tendo uma conferência de muitos pregadores famosos. Tem uns 5 a 8 pregadores famosos reunidos lá. Dr. Henry Allen, ele conta em um dos seus livros que certo dia estavam discutindo essa verdade de Romanos 8, 28. Como é que pode, Adilson? Como é que pode? Todas as coisas. Fui ferido, machucado, às vezes violentado. Até isso coopera. Como é que teologicamente a gente vai discutir isso? Sim ou não, gente? Não dá um nó na cabeça? Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros, sim ou não? Aí eles discutindo, não, porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque o teólogo tal diz isso. Aí de repente a irmã, que se via o biscoitinho com café do pré-culto, naquele momento ali, Pati, de comunhão, você está ali atrás, aí vai, toma um café, come um biscoito. A irmã que fazia isso, pastor Cid, ela ia passando, aí de repente ela ouve a conversa, Luiz, ela ouve a discussão, ela diz assim, será que eu posso dar uma palavra? Vocês me dão licença? Aí disseram, pode. Aí ela disse assim para eles, vocês gostam do biscoitinho que eu sirvo aqui todo culto? Aí disseram, amamos. É bom? É. É gostoso? É. Aí ela perguntou assim, vocês sabem como é que ele é feito? A gente tem uma ideia. Vamos lá então fazer um biscoito aqui agora. Ovos, vamos lá. Trigo, farinha de trigo, fermento, vamos lá, sal. Começar pelo sal. Tem algum, permita a expressão, algum doido aqui que come sal assim? Tem? Não, né? A galera da academia, ainda tem algum aqui ainda que quebra o ovo? A João Pessoa tem uns assim. É bom comer um ovo só, cru assim? A gente come, o senhor come ovo assim? Não, né? Às vezes, né? Tá vendo? A esposa dele agora riu. Gostou, não foi, irmã? A vingança contra ele aí agora. Ó, fermento. Alguém pega a colher de fermento assim e come? É gostoso? Mas é essencial para a massa? Sim ou não? É bom para comer só? É bom para digerir só? É bom para engolir só? É bom para descer na goela, ou como diria minha bisavó, na goela só? Não. Só que ela começa a explicar isso e diz assim, mas quando eu bato, quando eu misturo, quando eu começo ali a fazer aquela massa, eu pego os ingredientes bons e os ingredientes ruins, mas tem que misturar. Aí vem a expressão prova de fogo. O vaso bom tem que ir para o fogo no final. E aí quando eu coloco no fogo e eu tiro, e eu junto tudo, as coisas boas e as ruins, no sentido de comer individualmente. Quando o biscoito vem quentinho, vocês gostam? Aí eles disseram, amamos. Mesmo assim é a vida. Mesmo assim são os processos. Vai ter os ingredientes bons e vai ter os ingredientes ruins. Mas a gente mistura, coloca nas provas de fogo da vida, e no final, juntando as coisas boas e ruins, a gente vai dizer assim, valeu a pena. A luz para acender, tem algum eletricista aqui? Tem? A luz para acender, 2 polos. Quais são os 2 polos? Positivo. Só com positivo ela acende? Só com negativo ela acende? Para a luz de Deus brilhar na tua vida. É assim. Positivo e negativo. Mas quando a luz de Deus brilhar, você não vai nem lembrar que tem negativo. Você vai só adorar Ele. Você vai só agradecer a Ele. Você vai só bendizer a Ele. Quando essa senhora explica isso, eles disseram, entendemos. Gênesis capítulo 20. Aliás, capítulo 50, verso 20. Põe na tela e a gente pode cantar. José entendeu isso. Foi honrado por Deus. Deus virou o cenário dele. Se a gente entender, no tempo certo, escuta isso aqui, no tempo
No tempo, nós iremos dizer como José. Gênesis 50, verso 20. Vamos ler? 1, 2, 3. Vamos lá? Era isso, a gente não ensaiou não foi? Só no bem. Vamos lá? Se você for fiel, se você tiver visão de Deus, se você for uma pessoa agradável e não se tornar o que a vida quer que você se torne, se você aguentar firme, não focar no cenário, não focar na desgraça, não focar nas coisas negativas e suportá-las lá na frente, você vai olhar para a vida e para muita gente, você vai dizer isso aqui, até aqui. Você vai dizer isso aqui, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Não, tá muito baixo, mais alto, vamos lá? Você pode aplaudir o Senhor? James Kemp, falando sobre o perdão, ele diz: perdoar não é esquecer, mas é viver além daquilo que aconteceu. Eu não vou esquecer, mas já é fato consumado. Eu já estou em outra. Eu já estou vivendo o que Deus tem para a minha vida. Ei, perdoar não é sentir. Eu vou sentir para perdoar. Perdão não é sentimento. Diga comigo, perdão é decisão. E que decisão é essa? É uma decisão de graça, que envolve graça. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu fui perdoado. Por que eu tenho que perdoar? Porque todo dia jorra perdão sobre a minha vida. Perdoar não é exigir mudança de quem te feriu antes de você perdoar, não. Mas perdoar é tratar a pessoa com misericórdia. Perdoar é difícil, mas não é impossível. Perdoar é considerar o outro tão carente da graça de Deus como nós e dizer: eu só vou te perdoar porque eu sou perdoado todo dia. Eu fui alcançado pela graça e eu vou jorrar graça. Hoje você vai ficar de pé, pode ficar de pé. E você vai olhar para a vida, vai olhar para o inimigo, vai olhar para o diabo, vai olhar para tudo que lhe fizeram e vai dizer assim: olha, vocês intentaram para a minha derrota, mas Deus usou todos os ingredientes, tudo como material para a minha vitória e para o que Ele tem preparado para a minha vida e para a minha história. Eu sei que a hora já está bem avançada, mas eu queria que aí onde você está, pode quebrar essa luz aqui. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Nós iremos cantar essa canção aqui hoje. E eu queria que você encontrasse hoje nessa canção, na graça de Deus, no amor de Deus, força. Força para caminhar, força para prosseguir, força para perdoar, força para entender que o que você está vivendo não vai determinar o seu futuro. Porque o que você está vivendo hoje é apenas uma parte do caminho, mas não é seu destino final. Porque no final vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos cantar? Feche seus olhos. Totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, isso, ore. E eu verei a tua face. Eu quero que você ore nesse momento. Faça dessa canção sua oração. Peça. Oh, labaracando revas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas instruções para a nossa vida aqui essa noite. Nós queremos te apresentar a vida de cada filho teu, de cada filha tua, e te pedir que na noite de hoje o Senhor possa tratar da nossa alma, inicialmente nos dando força, nos dando graça, nos dando ânimo para suportar os momentos, os processos, para não nos tornarmos alguém amargurado, fechado, ferido, engrasurado, mas pelo contrário, que possamos entender que apesar de tudo, o Senhor nos chamou para ser uma bênção para a nossa casa, uma bênção para a nossa família, uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para a vida. Eu jamais serei. Diga. O mesmo. Eu jamais Serei o mesmo. Diga isso. Diga. Quando teu amor, Seja envolvido pelo amor dele, seja tocado pelo amor dele, seja abraçado pelo amor dele, seja impactado pelo amor dele. Oh,
teus caminhos, tua palavra é lâmpada para Ela vai lhe os guiando meus hoje, vai lhe guiar amanhã, vai lhe guiar depois de amanhã, vai lhe guiar todo mês de outubro, vai lhe guiar novembro, vai lhe guiar dezembro, vai lhe guiar 2023. em mim algum caminho. Isso. Diga. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Declare isso. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Declare isso. Eu jamais serei o mesmo. Declare. E quando teu amor tocar em mim, Eu jamais serei. eu jamais serei. Seja envolvido por esse amor. mesmo. Você vai liberar perdão para quem te feriu. Você vai liberar perdão para quem te machucou. Você vai liberar perdão para aquela pessoa que você jamais imaginou que liberaria. Porque o amor de Deus envolve tua vida hoje. Toca-me, toca-me. Eu jamais serei. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, Diga isso. vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os Olha bem para mim aqui. Não é o mal que me fizeram. Não é o que a vida preparou para mim. Mas é o que Deus tem para mim. É o propósito. Antes que eu encerre, eu lembro-me, pastor Cid, de uma história que eu não sei se essa história é muito contada aqui. Mas essa história eu ouço ela desde que eu era criança na igreja. Faz muito tempo não, faz. E aí é a história de uma senhora. Pode acender as luzes aqui. É a história de uma senhora que muito crente, mulher de Deus. E essa senhora, ela tinha um vizinho que era, como dizem lá na Paraíba, macumbeiro. Não sei como é que chama aqui. É aqui também. Macumbeiro é macumbeiro em tudo que é lugar, hein? Então, só que ele assim, ele era aquela pessoa ruim. Eu não sei nem se a expressão correta é essa. Mas ele era uma pessoa, eu posso até estar errando nisso, já peço até perdão. Mas ele era uma pessoa que mexia com coisas erradas. Fazia trabalhos contra a vida de outros. E ele não gostava dessa senhora. Era uma senhora viúva, morava sozinha, muito crente, mulher de Deus. Era vizinho dela, porta com porta. E ele ouviu que essa senhora estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E em casa, na despensa dela, pastora, não tinha nada. E ele escutou essa senhora orando na madrugada, contando a Deus que queria de Deus uma provisão, um cuidado, que ele fizesse algo. No outro dia de manhã, Deus conta essa história que ele manda fazer uma feira e coloca na porta dela, bate palmas e sai. Aí ele fica escutando. Por quê? Porque ele colocou uma pegadinha nessa feira. Quando a comida veio, ela, eita glória, vai Adilson, eita, aí começou. Aí ela começou a guardar na despensa a comida. Só quando chegou no quase uma última bolsa, sacola, embaixo tinha um bilhete. Aí no bilhete estava lá, Franco: quem mandou essa provisão foi o diabo. Ela olhou. Eita glória! E o vizinho escutando. Ela: Deus, tu és fiel, tu é poderoso e é grande. E o Senhor é tão poderoso
que quando o Senhor quer abençoar teu filho e tua filha, até o diabo o Senhor manda abençoar. E ponto final. O vizinho disse: não dá para bater de frente. Então você vai endiabar o diabo, ele vai endoidar, mas o que vai prevalecer na tua vida vai ser o projeto de Deus. Gênesis 49, 22. Gênesis 49, 22. No final de tudo, o pai de José está morrendo, encerrando a vida dele. Está todos os irmãos sentados na frente. Para cada um, o pai de José diz algo. Mas sobre José ele diz assim: esse aqui é uma árvore frutífera. Essa árvore frutífera está na beira de uma... Você não entendeu não? Essa árvore frutífera está na beira de uma... Eu estou pregando aonde hoje? Você é de onde? Você está à beira de onde? Onde? Cujos galhos passam por cima dos muros. Olhe para alguém, encerrando, diga-se ele: você é um ramo frutífero. Diga ele: não há muro, não há obstáculo, não há nada que vai impedir o projeto de Deus na sua vida. Diga ele bem alto: Deus era com José e Deus é com você. Dá um abraço nessa pessoa, aplaude o Senhor, adora Ele, glorifica Ele. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Diga: jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite.